anciãos, conduzir a vitória. Nós estamos ouvindo o hino do Nosso Senhor do Bonfim, em homenagem ao dia do Bonfim, que amanhã comemora-se a lavagem do Bonfim. Mano Frank, seja muito bem-vindo. E amanhã, Adriana querida, você mais do que pontual. E o hino da Igreja do Bonfim, porque amanhã nós temos essa festa religiosa e profana. E eu vou atrás da profana, porque todos sabem que eu não sou religioso, sou um homem de fé. Minha querida Adriane, a minha amiga Adriane, estava preocupada que não chegaria a tempo. Entretanto, ela está mais do que a tempo. Eu já vou colocá-la aqui, ela já pediu para entrar, deixa eu ver aqui, já pediu para entrar. Maurício, meu velho, seja muito bem-vindo. Hoje nós temos aqui um tema super legal. Vou aceitar aqui a entrada da minha querida amiga. Vamos aqui, as que estão aqui nos acompanhando. Aruze, que maravilha. A mulher que eu fico assim com o coração batendo. Bem, eu não sei se vocês já estão vendo nós dois ou se não. Cadê a Adriane? Ativou o vídeo, beleza pura, tá chegando, tá entrando, vamos daqui a pouquinho bater aquele papo. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito legal. Tô aqui, meu Quem é que nós... amigo. Você já tá por aí? Cadê você? Eu não tô vendo você, não. Ué, de novo? Você veja Voltou o como são as problema? coisas. De novo. Mas aí vamos ter que utilizar daquela forma tradicional. Olha, você já tá no meu computador, mas não tá no meu Zap. Como é que pode uma coisa dessa? Não está no meu celular. Eita, nós. Tá, é o seguinte. Vamos simplesmente fazer de conta, né? Ó, eu vou estar olhando ali para a minha câmera, você vai estar olhando para a tua, quando eu olho para baixo é que eu estou lhe olhando, estou me vendo. Toda bonita, toda simpática, aproveito para lhe desejar um feliz ano novo novamente, porque nós... Um ano para nós. É verdade, vamos aqui ter um ano muito legal. E hoje nós temos um tema que pode ser polêmico ou não, depende da posição de cada um. Por exemplo, você como professora, eu como professor e outros professores, dentro de uma sala de aula. Alisson, boa noite. Quando um aluno se atreve, porque para mim isso é atrevimento, né? A depender da aula, eu estou falando da universidade, claro. Aí com a meninada mais jovenzinha talvez não seja atrevimento, mas você está dando uma aula e a figura está ali com o celular na mão. E o pior, que é o que mais incomoda, coloca em um volume alto, que faz com que os outros alunos que estejam ao seu redor comecem a desviar a atenção para aquilo. Então, a partir desse ponto, eu acho que não permitir o uso do celular em aula ou na sala de aula é bastante conveniente, ou seja, deve ser assim, é o que eu penso. Nessas circunstâncias, deixar bem claro isso, porque eu não estou aqui para criar polêmica, eu estou aqui para discutir polêmica. Querida, agora é contigo. Eu não estou ligando aqui, fica fogo, eu tenho que olhar para baixo, viu? Tudo bem? Pois é, situação de sala de aula, eu sou favorável também. Até hoje à tarde eu pensei muito sobre essas questões e tenho algumas provocações aqui a fazer. Primeira delas, pena que isso precise ser por lei. Parece que tudo no Brasil precisa ser decidido por lei. Isso deveria ser uma questão de bom senso, isso deveria ser uma questão de educação em casa, a partir dos pais. A criança demonstra responsabilidade suficiente para ter um celular, ela vai ter um celular, mas ela tem que saber que o momento de sala de aula não é para usar aquele celular. Agora, tem outras polêmicas que eu quero acrescentar, mas pimenta nesse angu. Entre adultos, eu acho muito complicado proibir. Eu já dei treinamentos em empresas que tinham combinado de que todos deixavam o celular em uma mesa para participar do treinamento e ao final, ou nos intervalos e tal, pegava o celular. Palestra. Não tem como a gente proibir o uso de celular em eventos, congressos, palestras, porque, inclusive, as próprias empresas organizadoras incentivam o uso do celular como forma de aumentar a sua visibilidade. Então, publique fotos, coloque a nossa hashtag, divulgue o nosso evento e etc. e tal. Então, é um aparelho que passou a fazer muito parte da nossa vida. E outra pimentinha que eu quero jogar nesse angu.
será que também não falta habilidade aos nossos professores? Treinamento, capacitação, questionamento, análise, discussão, para que o celular fosse um instrumento de educação em sala de aula? Eu sei que com adultos isso funciona muito. Eu tenho muitos colegas professores de jornalismo que incentivam o uso do celular em sala de aula, por exemplo, para técnicas de reportagem. Eu lembro de um case de um amigo que fez um projeto com os estudantes que a pauta era toda marcada por celular, era redigida por celular, a reportagem na rua era gravada em vídeo pelo celular, as entrevistas todas gravadas pelo celular, editadas no celular e publicadas pelo celular. Então, é usar a tecnologia como ferramenta de educação. Talvez isso seja muito mais desafiador com as crianças? Talvez sim. Mas será que não é uma chance também de despertar o uso para a pesquisa? Então, por isso tudo eu digo muito resumidamente, assim, eu concordo com a proibição. Concordo porque sou mãe de uma menina de 10 anos que é deslumbrada pelo celular, assim como todos nós somos adultos, também precisamos aprender a ficar um pouquinho mais longe dessa maquininha. Então, eu sou favorável, sim. Mas eu acredito que com o tempo, vai passar a ser impossível proibir. Eu acredito. Bom, essa é a minha visão, talvez um pouco apocalíptica. na verdade, assim, a tendência é, claro, já sabemos há alguns anos que isso faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida profissional, enfim. O que eu me refiro, por exemplo, é que quando você está num aprendizado, em especial na adolescência, as crianças e adolescentes, há uma necessidade também de se disciplinar o foco. Você sabe que foco, eu não estou falando de crianças ou pessoas com algumas dependências ou com algumas coisas que necessitam um tratamento melhor. Normalmente, nós precisamos aprender a ter foco, a focar aquilo que nós queremos. Em especial, a ouvir, é aquilo que nós falamos da escutatória. Dentro de uma sala de aula, se eu enfim, se eu não estiver atento àquilo que está sendo dito, eu não percebo, eu não entendo. Sim. E vou, com certeza, perguntar depois para um colega ou para o professor que seja, olha, o que foi exatamente o que foi dito, porque eu não entendi. E isso ocorre, inclusive, com alguns adultos. Sim, e é mais do que comprovado o quanto... Só um pouquinho, é mais do que comprovado o quanto o celular desvia a nossa atenção e o nosso foco. Outro dia eu li uma reportagem que comparava usar o celular enquanto dirige é tão perigoso ou mais do que dirigir alcoolizado. Então, para você ver o quanto realmente tira o nosso reflexo. Isso é uma questão de estudos feitos por profissionais, e não é um estudo feito com uma ou com duas pessoas. E a retomada é uma coisa feita com diversas pessoas durante um longo tempo para poder provar que realmente é perigoso o uso do celular no volante. E você usando, por exemplo, durante uma sala de aula, você se distrai, mas eu só vou responder um WhatsApp, é coisa de 10 segundos, eu estou prestando atenção no que o professor está dizendo, coisa e tal. A retomada da atenção, do foco e da concentração leva minutos. Então, realmente é um dano muito grande. É pena que nós tenhamos que ter... Essa semana eu ouvi, já que você tocou nesse assunto, eu ouvi aqui pela televisão que, olha aqui, tem o Alisson até comentando alguma coisa, a gente já vai ler o que ele está dizendo. Eu ouvi um professor falando, são dois catedráticos das universidades baianas, em que eles dizem o seguinte, olha, eu acho ruim, um deles, que seja uma proibição vinda do governo, deveria ser feito pelas próprias instituições de ensino. Pronto. Eu acho até que é um problema para a instituição de ensino quando não há uma coletiva, ou seja, uma escola proíbe, a outra não. E a outra não. Bronca que não e já estava acontecendo isso, né? Muitas escolas públicas, muitas escolas particulares já tinham seus mecanismos de proibição. Mas agora vale para todo mundo. E não só para criança pequena, vale até o ensino médio, que eu acho que aí a polêmica vai ser ainda mais forte, né? Porque o adolescentão já está muito mais envolvido, já está muito mais dependente do celular. Perfeito. Agora, veja, é importante que haja, sim, um comando, um início de alguma coisa, e agora vamos nos adaptando, vamos, enfim, mudando algumas coisas, ou melhorando essa lei que foi agora determinada ou sancionada, porque se não tomarmos uma providência, nada vai acontecer. Tem isso, porque né? Um pensa
jeito, outro pensa de outro. Há os pais que dizem, não, meus filhos podem usar o celular quando quiserem, é um objeto, é uma ferramenta hoje necessária. Há outros que dizem, concordo, não deve utilizar durante a sala de aula. Enfim, é uma discussão para se fazer. Vamos ver aqui, entretanto, o que o Alisson está escrevendo. Eu achei muito joia. Leia em voz alta aí para a gente, que eu tenho um comentário já a fazer sobre isso. Vamos lá. Há casos e casos. Quando o professor não tem habilidade com sua matéria ou com a oratória, o aluno vai perder o foco com qualquer coisa. Nem precisa do celular para isso. Eu até concordo em parte com isso, até porque, como professor de oratória, eu sei que muitos professores, conhecedores demais da sua matéria, têm realmente alguma dificuldade em expressar esse conhecimento. E, por outro lado, ele continua. Alunos que estão ali só de corpo presente também. Perdão, né? Querida, diga. Não, eu estava falando que também tem muitos alunos que a gente percebe que não estão ligados no conteúdo, mesmo Perfeito. que não tenham um celular à mão. Né? É verdade. Isso a gente vê pela expressão facial, pelos gestos, o olhar, etc. Alunos que não prestam atenção sempre houveram. Sempre houver. O celular é só um meio mais para isso. Eu concordo. O detalhe é que sem o celular nós estamos falando de um aluno. E com o celular nós estamos já falando de 3 ou 4 alunos, porque estão em volta, ou à volta deste aluno, e acabam se deixando distrair com aquilo que está sendo mostrado no celular. Principalmente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta 2. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, por ser menino, talvez não tenha enfrentado tanto essa situação que eu vou contar que enfrentei durante toda a minha vida escolar. Nós, meninas, temos o hábito de fofocar por bilhetinho durante a aula. Com o celular, isso fica muito facilitado. Claro. Porque o WhatsApp, você viu a roupa do fulano? O professor falou que não sei o quê. O professor está com a meia furada. É muito mais fácil, né? Então, é um elemento muito presente o celular ali para a gente perder totalmente o foco, né? E como você disse, para criar uma patota de perder o foco, não é uma pessoa isolada, né? Tá todo mundo juntinho ali. Pronto. Beleza. Só que no contexto geral, se nós voltarmos aqui, quando nós estamos por bilhetinho ou pelo celular, nós não estamos focados naquilo que o professor está ensinando. Nós estamos mais focados na fofoquinha, na brincadeira, na curiosidade, no riso, e aquilo passa. E mais tarde, nós vamos ter problemas. Por exemplo, você deve ter acompanhado que o número de leitores no Brasil diminuiu. Eu já tinha lido que o número de leitores era bem menor do que foi dito agora. Dizem, ou aí o IBGE, sei lá, uma dessas instituições mostrou que 47% da população brasileira lê. 53% não lê nada, é só redes sociais. O que não significa que não leia. Eu estou lendo agora alguns livros, inclusive esse livro do Rubens Paiva, ainda estou aqui. Eu já tinha o livro aqui, achei de novo, está aqui, mas é muito difícil para mim, porque eu gosto mais do material em mãos. E quando eu estou aqui diante do computador, e para mim no celular, apesar de não precisar usar óculos, é muito pequeno, me cansa fácil. De qualquer maneira, o livro é interessante, você acaba se envolvendo. Não só esse, tem outros 3 ou 4 livros que eu estou vendo. Então, eu estou tentando transformar o hábito da leitura do livro físico para o livro virtual, que é mais difícil para mim. E também esses livros que você fica ouvindo, eu não sei te explicar o que acontece. Eu estou ouvindo, dali alguns minutos, eu esqueço que eu estou ouvindo e já estou pensando em 1000 coisas, desvio completamente o foco. Mas esse é um outro tema, estávamos falando do celular. Pois bem, eu acredito sim e sei. Você deu um exemplo de aulas, de pesquisas, de reportagens, filmes, etc., feitos pelo celular. É um curso específico para isso. O celular deve realmente ser utilizado. Há momentos na nossa Irmandade em que o celular é utilizado para pesquisa. Quando há uma dúvida a respeito de um determinado tema filosófico, é permitido que você pegue o celular e pesquise. Mas já tivemos problemas de numa sala com 23 pessoas ou 24 pessoas, 11 ou 12 estarem com seu celular em mãos, simplesmente... imagina, vou tentar dar um exemplo. Você vai para a missa, vai para a igreja do Bonfim, Nosso Senhor do Bonfim, aquelas pessoas todas religiosas que acreditam em tudo aquilo, e é verdade também, eu também acredito. E imagina você, metade da igreja, sentadinha ali, o padre fazendo a missa e o pessoal está aqui no celular. É uma questão de educação, né? É uma questão de educação também. Pronto, então
o mesmo que eu sinto, e que eu estou tendo algumas, não problemas, mas algumas pequeninhas picuinhas que dizem que eu sou chato, mas é minha função. Se eu estou ali, tem um cargo que me exige que eu passe, que eu fique olhando o que é certo e o não, aí eu tenho que dizer. Então, a questão do celular com adulto é uma coisa, a sessão do celular. A questão do celular com crianças, adolescentes, é uma outra. Essa que nós podemos colocar aqui hoje. Eu ainda penso assim, tudo bem que foi necessário que se fizesse, criasse uma lei, que foi agora sancionada, para proibir o uso do celular em sala de aula. Mas se não houvesse isso, continuaríamos com essa polêmica. Sim. É o caso. Tem algumas escolas proibindo, alguns pais proibindo e outros facilitando. É exatamente isso. Isso então, é o que queria também. Sim, diga. Não, e eu ia citar até um exemplo de adulto também, que você deve viver isso muito no seu dia a dia, o quanto o celular tem ajudado, por um lado, mas prejudicado bastante nessa questão de foco, de envolvimento, de as pessoas estarem verdadeiramente nos lugares. A gente vai a restaurantes e vê famílias inteiras sentadas a uma mesa, em volta de uma mesa, e cada um com o seu celular e ninguém interagindo. Mas eu ia citar um exemplo de uma campanha política em que eu estava treinando 2 candidatos de um mesmo partido, e aí teve uma convenção enorme, veio o candidato a presidente da República desse partido na época, e uma convenção muito grande em Curitiba, parecia aquelas coisas de filme, assim, era muito grande. E aí esses meus 2 clientes foram chamados para a mesa de autoridades, e os 2 na mesa de autoridades, assim, ó, enquanto o candidato a presidente da República estava falando, e os 2 assim, aí eu como assessora dos 2, né, estava lá na plateia e mandei uma mensagem para os 2 na mesma hora. Falei, fulano, você está em cena. Os 2 na mesma hora fizeram assim. Sabe? Por quê? Porque a gente não se dá conta de que a gente viaja na maionese, vamos usar uma expressão bem popular. A gente se desliga do ambiente em que a gente está e passa a viver aquela realidade paralela. Né? Você está, por exemplo, num aeroporto cheio de pessoas estranhas em volta, é uma forma de você se sentir menos sozinho, acessar o celular. E aí cada pessoa fica aí no seu mundinho particular, acessando. Né? E aí você traz isso... Outros sérios, outros de forma neutra, mas é uma verdade, é o mundo de cada um. Nesse momento a gente respeita isso. Porque não há, inclusive, o que fazer naquela hora. Mas no nosso foco... E aí você traz isso para a sala de aula, né? Você traz isso para a sala de aula. Como é que essa criança vai conseguir estar focada, anotar coisas, ter dúvidas a respeito daquilo, fazer perguntas pertinentes, se ela está com a sua atenção dividida? Né? A gente sempre ouve falar que o homem é mais focado e a mulher é multifocal, a mulher consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e tal. Verdade. Mentira, balela! Isso já foi desmentido pela ciência. Quando nós temos a atenção dividida... Eu já fui casado algumas vezes, você sabe, a Luz sabe também. Então, o que eu digo para ela consegue ver o celular, ver o que está passando na televisão, saber com quem eu estou falando lá no quarto, no meu celular, e ela sabe o que o vizinho acabou de falar lá, porque falou alto demais. Como é que consegue tudo isso ao mesmo tempo? Nós somos mais difusas, e as razões são históricas, né? Porque lá atrás, na época das cavernas, o homem saía para caça, então ele desenvolveu um senso geográfico muito melhor do que o da mulher, e a mulher já era multitarefas desde então, porque ela cuidava da prole, da agricultura rudimentar, dos animais que começavam a ser domesticados. Então, ela tinha muitas coisas já para fazer. Por isso, essa possibilidade de conseguir prestar atenção em tudo. Mas é inegável que a nossa atenção fica dividida. Você só tem 100% da sua atenção. Se eu vou estar prestando atenção em 2 coisas, pelo menos 50-50. 3 coisas, 33. E assim por diante. Eu estou prestando atenção em 4 coisas ao mesmo tempo, como a Aruzi. É 25% de atenção para cada uma. Não é 100% para cada uma. Então, é importante que a gente considere isso. E uma criança, mais ainda. Porque a criança está ali para ter descortinado o mundo da ciência, do conhecimento, da informação. E aí, se isso vem fragmentado. E isso hoje está tão acelerado na nossa vida. Ontem eu vi um vídeo chocante daquele ator Lázaro Ramos. Eu até publiquei nos meus stories. Ele... contando que ele até teve uma crise de burnout por causa disso, o quanto hoje em dia a gente não consegue fazer uma coisa só de cada vez.
Então você vai assistir, vai postar um vídeo nas redes sociais. Você já percebeu que às vezes o vídeo está narrando uma coisa, dividido aqui na metade como o nosso, narrando uma coisa e na parte de baixo uma imagem aleatória só para te distrair? Porque a Verdade. gente precisa prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Gente, isso é muito assustador, muito assustador. A gente precisa Sabia que eu não retomar a gosto de assistir capacidade esses de fazer vídeos? isso. Eu não gosto de assistir esses Porque vídeos, é mais focado. eu mudo logo. Porque você está vendo uma coisa e estou ouvindo outra. Não tem nada a ver. A relação do vídeo com o que está sendo dito não é legal. Você Agora, está na um momentinho só. academia, mas está ouvindo um audiobook É. para clonar o seu tempo. Nem bem faz o exercício e nem bem presta atenção no audiobook. Você tem que A coisa contar tá quantas difícil. repetições está fazendo e etc e tal. Essa Né? semana eu vi um vídeo que é um pai, você deve ter visto também, está nas redes sociais. A criança está do lado dizendo, papai, vamos jogar botão. E ele está aqui, ó. Ele é até conhecido aí como o burrão, burrão. Você deve ter visto já as cenas do burrão. Aí o burrão está aqui, tá aqui. O menino fala, pai, vamos jogar, pai. E ele disse, meu filho, prepara aí o botão que eu já vou. Mas, pai, já está preparado, está tudo aqui. E ele toma-lhe pau. E daqui a pouco ele diz, mas filho, não vamos jogar botão não, vamos jogar outro jogo. Aí ele fala outro jogo lá e o menino diz, mas pai, já está tudo pronto para a gente jogar, então vou preparar o outro, já está pronto. E ele continua aqui no botão. De repente, a cena muda, o filho adulto, ele idoso, o filho, vamos jogar. E o filho está aqui, ó. Ô pai, mete aí, bota os botões na mesa. Pai, vamos jogar. E o filho aqui. Isso é uma realidade. Há um outro... Há um outro desenho, foi feito pelo... Eu esqueci quem foi que fez, eu queria lembrar o nome. Que mostra uma mãe reclamando com uma outra, sentada num banco de praça, ela com o celular na mão e o filho com o celular na mão. Essa mãe que está ouvindo ela, está com um livro na mão e o filho desta do lado dela com um livro na mão também. Já vi esse vídeo. Já viu? Aí a mãe pergunta, poxa, eu não consigo fazer o meu filho ler um livro, não sei por quê. Por quê? Porque as crianças seguem o exemplo dos pais. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso, voltando aqui à questão da escola, quando o pai diz, meu filho pode usar o celular quando ele quiser, tudo cheio de legal, só que ele tem que aprender, essa criança, você já falou nisso hoje, tem que ser educada de maneira a entender que durante o tempo de aprendizado, ela tem outro tempo para poder usar o celular. Durante o tempo de aprendizado, é importante que ela foque, que ela esteja atenta, que ela esteja percebendo o que está ocorrendo. E mais, quando uma só está desatenta, e isso estou falando de experiência própria, 2 ou 3 vão na conversa, atrapalhar ao ponto de quem está um pouco distante levantar e pedir. Não sei se já aconteceu contigo, um colega da escola, da classe, olha filho, dá para você diminuir o som do teu aparelho, porque está me atrapalhando. E aí começam discussões, você tem que intervir, tem que chegar junto, tem que ter habilidade para evitar problemas, porque, infelizmente, acontece isso. Voltando ao tema dentro do celular. O Alisson comentou exatamente sobre isso ali. Ele disse, tema muito necessário. Acredito que para isso cabe a frase, que o meu direito acaba onde começa o direito do outro. Se não quer aprender, ok, mas não venha atrapalhar o meu aprendizado. É o meu ponto de vista. Eu não havia lido ainda o que ele escreveu, ia ler agora, você leu, maravilha. Isso é um ponto de vista, acredito eu, que da maioria dos professores e das pessoas. Você está ali querendo aprender e está um cara do lado. Eu, quando cheguei aqui, vindo da Alemanha, cheguei em São Paulo, onde eu fui primeiramente morar, né, com a família. Eu fui fazer um curso, meu irmão, naquela época, solicitou que eu fizesse um curso, que era um curso sobre seguros de automóveis. Tá bom, eu fui lá fazer o tal dos seguros de automóveis que ele me pediu para fazer. E me inscreveu lá, né, e eu fui. Metade dos alunos, éramos 10, metade dos alunos com o celular na mão. E a justificativa era, eu estou tratando de clientes. E aí ficou para mim, aquilo recém-chegado, na Alemanha não se fazia isso de jeito nenhum com celular, e lá também tinha celular. Mas era outra coisa nesse aspecto. E aí eu fiquei assim, desde o princípio, impressionado. Ou eu venho para aprender a fazer alguma coisa, ou eu fico atendendo meus clientes. Por exemplo, você vai para a missa, tem alguém na tua casa que não está legal, para que você vai para a missa? Fique em casa para dar assistência, que não dá para você estar a cada 3 segundos ali no celular mandando um bilhetinho, ó, eu estou aqui, ou recado, no caso, mensagem. Então, é um ponto de vista, mas na escola ainda continuo achando que, apesar de ter sido uma lei necessária para isso,
Foi a forma encontrada de dar um basta, pelo menos por hora. Porque não É sabemos se porque senão amanhã a gente ia depois isso pode depender mudar. muito disso, de que um pai deixa, o outro não deixa, uma escola proíbe, a outra não proíbe. Então agora vale para todo mundo, vale para todas as crianças e adolescentes, vale para o ensino médio também. Então, esse é um aspecto, né? Tendo sido lei, tá lá, cumpra-se, né? E vai ajudar, eu acredito que vai ajudar nesse aspecto, de Eu desenvolver acredito também, uma e essa concentração semana maior das discutimos. crianças. É, me perdoe, por não estar lhe vendo, eu só estou aqui no computador, e o computador tem um detalhe, ele tem um delay. Sim. Eu vou ver o que você está falando dali 40 segundos, mais ou menos. É diferente do computador celular. Então, você fala e eu acabo falando por cima. Mas aqui o que o Alisson está dizendo, olha, é uma síndrome mesmo. Digo por experiência, não consigo mais ver filmes sem o celular. E tenta se policiar. Eu não sei como está hoje, há algum tempo que eu não vou ao cinema, e olha o detalhe, viu? Moramos onde há 2 cinemas, pelo menos um aqui pertinho de casa, que é um cinema que tem filmes fantásticos durante a semana, à tarde, de noite, e a gente acaba não indo por desleixo. Mas no teatro, aqui perto do Teatro Castro Alves, eu fico impressionado de ver o número de pessoas que não estão ali só filmando o que está ocorrendo, mas mandando mensagens. Inclusive, mandando mensagem ao vivo. Tudo bem, nós estamos aqui ao vivo, mas veja, eu estou falando alto para que você me ouça, para que as pessoas possam ouvir. Imagina se tivesse aqui ao meu redor 3, 4 pessoas, todas teriam que ficar prestando atenção, no que, ou acabam não querendo bem prestar atenção, mas estão acabando desviando a atenção do teatro. É, Então, é uma é bem. questão que você falou, nesse caso, totalmente de educação. Quanto às crianças, é um aprendizado. Veja, não começou agora. Eu acredito que, com o passar do tempo, as crianças tomando conhecimento e sendo sensibilizadas, não só pelos professores, mas pelos pais, de que agora não se utiliza mais o celular em sala de aula, aliás, a lei diz também, não em alguns casos poderão utilizar uma Sim, consulta, em caso uma de pesquisa. doença, em caso de necessidade extrema, as urgências Exatamente. estão Então, o celular vai protegidas. estar ali na bolsa. Agora, o aluno tem que aprender a deixar o celular quietinho lá na bolsa, a não ser em momentos como esses. É. É uma É, situação chata, é. mas deve ser feita assim. E é importante que os pais se deem um pouco ao trabalho de estudar a a influência do celular na vida do seu filho. E especialistas têm apontado quanto tempo, porque a gente não consegue criar um ET, né? A gente não consegue criar uma criança completamente longe das telas, completamente alheia a esse mundo digital que hoje está tão presente na nossa vida. Mas nós devemos estudar como pais e mães, como tios, como avós, como vizinhos de crianças, nós devemos estudar o quanto as telas influenciam e podem ser nocivas na educação da criança. Então, por Inclusive, o exemplo, microfone de ouvido. um bebezinho não tem que ter tempo de tela. Eu fico assustada quando eu vou, por exemplo, a restaurantes. Semana passada eu estava num hotel lindíssimo lá em Rio Quente, contei para você que estava de férias lá em Rio Quente. Oi. A quantidade de mães e pais. Hoje em dia tem até um suportezinho para tablet e para celular. Deixavam com o suportezinho assim na mesa para a criança jantar, olhando o celular ou olhando o tablet. E Quer por que dizer, a fazem isso? atenção já está A dividida entre a pergunta, por comida que e... fazem isso? Porque é um sossega-leão. É um sossega-leão. Ah, eu não vou me incomodar com a criança. Então, será que estamos preparados para ser pais e mães? Nós temos que ter paciência com essa criança, nós temos que ter pulso, temos que ter firmeza com essa criança. Ah, é mais fácil dar uma tela? Claro que é mais fácil, mas é mais nocivo também e a gente vai cobrar o preço, a gente vai sentir esse preço logo adiante. Eu tenho um combinado com a minha menina de 10 anos, Sim. que todos os dias ela tenta driblar esse combinado, mas aí a gente conversa de boa, que é o de... Imagina agora nas férias escolares, então é mais difícil ainda, porque o celular está ali sempre à mão. Nós temos o combinado de não usar o celular na hora das refeições. E como o Alisson falou, é difícil cobrar da criança porque é difícil o adulto fazer isso. Então, eu tenho feito assim, de deixar o meu celular longe da mesa, porque se eu deixar ali do ladinho, a gente vai ficar assim, ó, o tempo todo querendo espiar o que está chegando. Então, é um treinamento para a educação da criança, mas é também um treinamento para nós adultos. A hora da refeição, nós precisamos estar focados na refeição.
Senão a gente vai comer muito rápido, sem mastigar, sem prestar atenção no que a gente está comendo, mandando a comida para dentro. Quer dizer, um problema puxa o outro. A gente já está vivendo um problema de obesidade no país e estamos acelerando cada vez mais esse problema. Ansiedade, obesidade, problemas estomacais, problemas de concentração, problemas de sono, tudo isso vem da presença tão maciça da tela na nossa vida. Por exemplo, uma das primeiras coisas que os especialistas em higiene do sono nos orientam é passarmos. Ah, o Alisson está dizendo que vai ter que sair. Que peninha, Alisson. Tá muito bacana a sua intervenção aqui com a gente. Volte sempre. Uma das coisas que os especialistas em higiene do sono orientam é nós não utilizarmos tela por pelo menos, mas idealmente 2 horas, por pelo menos 1 hora antes do sono. E aí vamos pôr a mão na consciência. Será que a gente não vai para a cama com o celular na mão e não fica até o último minuto vendo um vídeo no YouTube, respondendo um WhatsApp, às vezes fazendo as mesmas coisas tudo ao mesmo tempo, checando as redes sociais na hora que o olho já não aguenta mais, se deixa o celular de lado e fecha o olho e dorme. Isso é nocivo para a qualidade do nosso sono. A tela, mesmo aquelas que têm a proteção contra a luz azul, a tela prejudica a nossa qualidade de sono. Poxa, será que não vai prejudicar a nossa qualidade de aprendizado? Com toda certeza que prejudica. Então, pais, vamos ter mais consciência. Não é? Ah, poderia ser utilizado, como eu falei da polêmica lá no comecinho, poderia ser utilizado para o aprendizado, como o Antônio falou, em momentos pontuais? Claro. Talvez fosse o caso. Então, talvez uma professora, uma escola, uma determinada disciplina da escola pode programar uma atividade lá de vez em quando, a partir do uso do celular. Né? Agora, cuida. E outros detalhes interessantes sobre o uso do celular em excesso de tempo, por exemplo, eu vou falar de mim, tá bom? Costumo ir ao banheiro e levo o celular comigo. Hoje, pela manhã, eu levei um outro livro que eu tenho aqui, físico, que eu já li algumas vezes, e fico folheando, não consigo ler, por quê? Porque estou habituado e eu vou tentar tirar esse hábito de estar com o celular ali. Detalhe, enquanto estamos ali, sentados no trono, olhando o celular, estamos, sem perceber, claro, porque não é visível, mas o celular está captando milhões de bactérias que estão saindo dali do vaso sanitário. A gente tem que considerar. E isso é um detalhe super importante. Eu quero até dizer aqui que é um tema não muito agradável, mas que é uma realidade. Se você pesquisar hoje sobre isso, vai ficar impressionado de saber que o aparelho celular chega a ter aqui milhões de bactérias trazidas do ambiente onde você está e fica aqui dentro um tempão. E você depois fala junto e fala, e olha, não sei o quê. Claro. E põe na mão, põe a mão no olho, põe a mão na boca. Enfim, então é muito importante que determinados temas como esse venham à tona para que a gente realmente se sensibilize, porque quando se fala em conscientizar, eu sei que nós, a maioria, sabemos das coisas, mas nós não temos a sensibilidade para atuar da forma correta. Você falou algo aí super interessante. No café da manhã, já discutimos, Aruz e eu, quando nós sentamos para tomar o café ou almoçar, o celular não deve estar na mesa. A não ser, ela recebe muitas ligações lá da clínica, etc., de pacientes, etc. Então, às vezes, a depender do tipo de chamada, ela precisa atender. Mas nós combinamos isso porque não é agradável você sentar à mesa, seja no café da manhã ou no almoço, para trocar algumas ideias e estar com o celular ali, de alguma forma, fazendo. Dividindo a sua atenção. Então, é importante que a gente se discipline. Eu aprendi agora, das 5 às 6 da manhã, se eu acordar às 5h30, é até às 6, se eu chegar 15 para 6 no celular, é até às 6, às 6 horas eu paro, só volto a mexer no celular depois das 7, que pode ser 7 horas, 7h10 ou 7h15. E por volta das 8h30, isso eu estou tentando agora, viu? O das 6 às 7 já tem tempos. Esse agora, a partir das 8h30 até às 11 horas, não pego mais o celular. Lembrando que nós trabalhamos com o celular. Nós temos alunos para atender, temos mentorados para atender. Então, o celular é uma ferramenta de trabalho. Fundamental. Isso é normal. Tem que ser usado, não há como. Agora, é incrível. Recentemente aconteceu comigo.
um irmão, um amigo da Irmandade, me mandou um convite para estarmos juntos no almoço. Eu só fui ver por volta das 10h30 para 11 horas. Quando dei a resposta, ele respondeu, agora é tarde, já decidimos outra coisa. Aí pensei, poxa, será que eu tenho que estar 100% o dia inteiro ligado no celular para dar essas respostas Hoje em imediatas? dia a cobrança é muito forte nesse sentido. Não é? Aí ele me disse assim, eu prefiro que você... Ele disse assim, eu prefiro que ligar, mas eu não consegui te ligar, por algum motivo, eu não sei, o celular não tocava, eu não ouvia ele ligar. E ele mesmo me disse assim, nos dias de hoje, uma ligação é uma declaração de amor, porque ninguém mais liga para ninguém, é só no WhatsApp. E aí, querida, como é que ficamos com esse detalhe? A pessoa manda às 8 da manhã. Hoje mesmo fui responder alguém que me escreveu às 7 da manhã. Só que depois das 7 eu não acessei mais o celular. Precisei sair para trabalhar, etc. Atendi fora. Enfim, são temas. É o caso, por exemplo, nós estamos na escola, né? Mudamos o assunto para a família. Você mesma disse, sentamos à mesa e cada um com o seu celular. Meu filho, que mora na Alemanha junto com meus netos, é ótimo o celular para que a gente se comunique. Mas não é legal se ele estivesse aqui do meu lado e nós estivéssemos comunicando por celular. E isso acontece também. Acontece. Então temos que nos disciplinar como Mas adultos você imagina, para que as crianças aprendam. para nós adultos é difícil nós termos essa disciplina. Poxa, É difícil. é Concordo muito contigo. difícil. As minhas filhas brigam comigo, porque eu uso muito, e daí a gente até meio que usa como desculpa, dizer, mas eu estou trabalhando, será que estou mesmo? Então, se para nós adultos é difícil ter essa disciplina, imagina para uma criança. Você acha que a criança vai dizer assim, não, agora eu preciso prestar atenção na aula, então eu vou deixar o meu celular ali, mas eu não vou olhar. Não, a tentação está muito grande, está ali do ladinho, dando risadinha para a gente o tempo todo. Se para nós é difícil, para a criança é muitíssimo mais. Detalhe, que eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, que vai dar tempo. Nós estamos falando do uso do celular. Agora vamos falar do que o celular nos faz em termos de vícios. Quantos jogos, quantos vídeos, quantas situações são preparadas de forma a nos atrair e ficarmos ali dia após dia, ou hora após hora, minuto após minuto, sei lá, a ver aquilo e sempre, espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou, espera aí que eu já estou chegando, enfim. Esse é um dos grandes problemas das redes sociais. É a forma como alguns vídeos, algumas situações são apresentadas. Veja que vídeos longos, quando eu digo vídeo longo é acima de 1 minuto, as pessoas já não querem assistir. Deve ser em 15 segundos. E mesmo assim não vêm todos, vão passando. Pelo menos é o que eu tenho lido sobre isso. O que você tem a dizer sobre essa questão de vídeos viciados, vídeos que nos viciam? Nem vou falar dos jogos, eu mesmo não jogo nada no celular. Mas eu sei que tem pessoas que, além de jogar, está ali com o vício, ainda perdem dinheiro, e não é pouco. Já sabemos das polêmicas que ocorreram há algum tempo atrás. Portanto, eu não sou a favor do jogo, não. Mas me diga, o que você pensa sobre isso? Você deve acompanhar isso, principalmente você que tem uma filha de 10 anos, tem que estar atenta para ela não descobrir esses vícios, esses vídeos, enfim, e acabar se atraindo por isso e não largar mais o celular. Não, vicia mesmo, né? E cada vez mais frenéticos, cada vez mais curtos, cada vez mais rápidos, cada vez mais poluídos, com muitas coisas, com muitas informações, tudo ao mesmo tempo agora, e isso prejudica a nossa capacidade de compreensão, em primeiro lugar, né? Então, eu ouvi dizer esses dias, até acho que a gente já comentou esse dado em alguma das lives, mas eu ouvi esse dado, ainda não consegui, não lembrei de confirmar, que antigamente, até poucas semanas atrás, o tempo de rolagem automática de um vídeo no Instagram era de 3 segundos. Isso já é assustador. Se você não conquistar a atenção da pessoa em 3 segundos, ela vai embora e não vai ficar no seu vídeo. Hoje, dizem que o tempo automático de rolagem de um vídeo é de apenas 1 segundo. Então, se você não conquistar a pessoa naquele primeiro segundo, ela não vai assistir o seu vídeo. E é por isso que a gente vê coisas tão, até vou usar uma palavra aqui, tão estapafúrdias nos começos de vídeo nas redes sociais. É barulho, é uma palavra engraçada, é algo inusitado. Ei, não pula esse vídeo, coisa e tal. Porque
a pessoa precisa conquistar a atenção naquele instante, porque se não for naquele instante, já perdeu. Tá todo mundo correndo, tá todo mundo acelerado, tá todo mundo consumindo muito, tudo, muita informação. E quando a gente tem muita informação, a nossa capacidade de priorizar essas informações fica muito prejudicada. Isso é até uma regra de marketing. Se eu te Perfeito. ofereço 2 opções de um copo para você comprar, você vai escolher entre os 2 copos. Se eu te ofereço 3 opções, então, legal, você vai escolher entre as 3 opções. Se eu te ofereço 10 opções, você desiste de comprar aquele copo. Porque a sua capacidade de concentração fica muito fragmentada. E a gente tem sido assim. A gente tem sido assim, cada vez mais nas redes sociais. Com esse Olha, bichinho maravilhoso que está aqui na nossa frente. você me fez lembrar um detalhe interessante. Às vezes, nós costumamos sair 1 a 2 vezes por semana a um restaurante, sempre um lá, um cá. E há restaurantes que têm uma carta de ofertas de alimentos tão grande que você acaba lendo aquilo tudo e acaba não sabendo o que você de verdade quer. Então, eu tenho o hábito de chamar o rapaz que nos atende, ou a moça, a garçonete ou garçom, e pergunto, olha, qual é a sugestão do dia, qual é o que vocês estão oferecendo hoje aí, em termos, por exemplo, de carne ou de peixe, enfim. Porque realmente você tem razão. Quando nós, aliás, é o marketing que nos ensina isso. Você, quando tem várias opções, acaba não sabendo qual de verdade você quer. Fica uma coisa meio que duvidosa. Uhum. Poxa, era o azul, era o vermelho, era o preto, enfim. Mas é uma situação. Agora, voltando aqui a um tema interessante sobre o celular, redes sociais, você deve ter acompanhado aí a questão de várias fakes e fake news tem todos os dias, sem falar nos golpes que nós estamos recebendo diariamente. E, por vezes, eu recuso chamadas que eu nem sei. Depois a pessoa diz, eu te liguei e você não atendeu. Porque, velho, eu estou cansado já de receber ligações fazendo perguntas e a gente fica pensando, meu Deus, que pergunta é essa, né? Que a gente sabe que vai nos levar para um golpe. Inclusive, com esses vídeos feitos pela inteligência artificial, também aconteceu essa semana com o ministro aí, que gravam, botam a voz do camarada, ele falando ali como se aquilo fosse ele. Se a gente não prestar atenção, isso é um problema extremo, é muito grave. Tem que se ficar atento. E eu começo a pensar o seguinte, eu disse essa semana para um grupo de pessoas que eu estou ministrando aula, já que entraram nesse tema. Tiago Alexandre, meu caro, seja muitíssimo bem-vindo, feliz em vê-lo aqui. Nós temos as pessoas que compartilham fake news, por exemplo, há uma ignorância. Será que a pessoa sabia que aquilo era uma fake? Há também uma estupidez, porque antes de eu compartilhar, eu posso, na dúvida, pesquisar, tentar descobrir se aquilo é fake. Lembrando do viés de confirmação. Se alguém fala mal de alguém que eu não gosto, eu fico até feliz porque encontro mais alguém que também pensa como eu. Então, vamos compartilhar. Vamos fazer uma live só sobre fake news, o que você acha? Eu tenho um estudo interessante sobre isso. Muito legal. A gente já pode deixar isso pensado aí para a nossa próxima live. Deixa eu trazer um comentário da Gislene, que ela colocou ali. Pois não. A G272000, ela é minha prima, Gislene, e ela é professora, então ela vive na carne tudo isso que a gente está falando. E olha que interessante o que ela falou. Todo esse ritmo tão frenético, esse consumo exacerbado de informações sem a gente conseguir priorizar essas informações, faz com que as nossas relações e o aprendizado e tudo mais seja cada vez mais superficial. A gente tem cada vez mais dificuldade de se aprofundar nas nossas relações, nos nossos sentimentos, no nosso estudo, no nosso aprendizado. Então, como tão bem apontou Bauman, fica tudo líquido. Não são só as relações humanas. Líquida, sem alicerce, sem base, sem nada. Tipo, hoje você é minha amiga, amanhã não é mais, está tudo cheio de legal e não importa. Agora, voltando às fake news, então vou deixar aqui a ignorância, a estupidez e o mau caratismo. E às vezes tudo junto numa figura só. Porque eu tive uma discussão há pouco tempo com um primo meu, que eu quero muito bem, porque é do meu tempo de criança, nós ainda somos, digamos, contemporâneos, etc. E ele me disse, não importa que seja fake news, o que importa é que eu alcance o que eu quero, que é falar mal desse cara. Mais ou menos isso. E aí eu me pergunto, se nós fazemos isso, conscientes do que estamos fazendo,
Por que exigir que o político seja honesto? Diga para mim. Pois é, Mas não dá para cobrar eu, nada. como Não dá para cidadão cobrar que nada. alega uma situação dessa, vou exigir ao político que tem que ser honesto. Que jeito? Me diga, É. que jeito? É outro papo, não vamos entrar nele agora, mas gostei da ideia da fake Pode news, é ser um tema bom para a nossa gente próxima discutir. live. Vai ser a nossa próxima live. O Tiago Alexandre mandou aqui um grande abraço. Abração. E aí, ó, onde anda a moral? Onde anda, aqui está a tua prima dizendo, onde anda a moral? Onde anda a ética? Dizem que nós devemos fazer o bem, independente se estamos sendo vistos ou não. Devemos ser corretos, independente se estamos sendo observados ou não. Esse é um detalhe importante, porque há vídeos que mostram aí o camarada passando diante de alguém, deixa cair uma nota de R$ 100 ou deixa cair a carteira, e muita gente simplesmente se faz de besta, pega a mão no dinheiro, mete a mão no dinheirinho e tchau. Uma vez no aeroporto eu vi uma situação dessa, viu? O cara pegou a carteira e saiu correndo para o banheiro. E eu fui atrás dele. Quando cheguei no banheiro, ele já tinha aberto a carteira, já estava tirando dinheiro. Eu falei, rapaz, isso é do homem lá e tal. E ele disse assim, não, isso foi Deus que me mandou. Eu vou te dizer um negócio. Eu fiquei assim impressionado com isso. Depois denunciei, mas não adiantou nada, o cara fugiu. Sei lá, não ia eu me agarrar com ele lá, né? Mas são experiências incríveis, cabeças malucas, eu não entendo isso, eu não consigo fazer isso. Aliás, é triste, educação né? doméstica, aprendi isso com a minha mamãe e com o meu papai. Voltando ao tema, se os pais não ensinam os filhos a controlar-se com o celular, como é que fica? Como diz o burrão, meu filho, vai arrumando aí que eu já vou jogar. Até que ele ficou idoso, o filho adulto, e o filho fazia a mesma coisa. É isso, a gente aprende desse jeito. Estamos criando monstrinhos. Mas eu repito, essa é a minha grande preocupação. Se para nós adultos é difícil a autogestão, vamos dizer assim, você imagina para uma criança. A criança precisa ser externamente ensinada, controlada, ter limites. Não é? Então, acredito Querida, que é se por nós aí. não impomos limites para nós próprios, e agora me refiro assim, é um contraponto aí nesse caso, porque a partir de uma determinada idade você diz assim, para mim está tudo igual, está tudo cheio de legal, o que é um erro, assim penso eu. Por quê? Estamos vivos, ainda pensamos, podemos nos atualizar, podemos... você que botou ali, Adriane Ver, não foi? Ah, que legal. Foi. Mandei um abracinho para minha prima. Eu não sabia que podia pôr não, viu, velho? Eu discuti. Que legal, eu não sabia mesmo. Mas, enfim. Eu achei, algum tempo atrás, assim, agora eu não estou nem aí mais, eu estou aposentado, não quero saber de coisa nenhuma, para mim está tudo igual. Não é verdade. A gente acaba se envolvendo ainda mais com os problemas sociais, ainda mais com os problemas do cotidiano, e uma coisa que eu aprendi, só digo algo quando é me perguntado, ou quando eu estou aqui diante da câmera e falo alguma coisa. Eu falo o que eu penso e recebo críticas, claro, se não estiver pronto para receber críticas, não funciona. Pode deixar que a rede social não faça. Porque crítica, querida, vamos ter sempre. Detalhe com relação ao celular, eu acho que nós falamos, quiçá poderíamos ter esmiuçado mais, mas demos aqui um alento, principalmente aos pais que compreendam que as crianças precisam de limites. Vi essa semana um vídeo de uma criança de 13 anos gritando com a mãe no aeroporto, dizendo que ela tinha que dar a ela um celular 15, A15, não sei o que ela gritava. E a mãe dizia, não vou lhe dar nada. Quando você for adulta trabalhar, e ela gritava, você tem obrigação, você tem que dar, você é minha mãe. Mas assim, uma loucura. E não sei se foi um teatro, ou se realmente aquilo aconteceu, mas é um alerta de que se nós damos tudo às crianças, inclusive celulares caros e, enfim, ela acaba se também habituando com isso e achando que é tudo muito fácil. É uma questão também de se pensar a respeito disso. Não é verdade? É até duro a gente ter que dizer isso, mas você imagina em escolas particulares, em que, infelizmente, muitas vezes a gente tem o argumento do tô pagando. Eu fui por mais de 20 anos professora universitária em universidades particulares. Logicamente que isso nunca foi um discurso aberto, mas nas entrelinhas tinha muito isso. Ah, mas o aluno está pagando. Então é o aluno que decide se vai derrubar um professor, é o aluno que decide se ele vai boicotar a aula de determinado professor, né? E muitas vezes o aluno vai peitar o professor dizendo assim, mas o celular é meu, você está querendo me proibir só porque você não pode ter um celular como o meu. Meu Deus, você imagina uma situação Nós dessa. temos que estar preparados para esse tipo de situação. Ó, é o Então, cliente a lei satisfeito. ajuda o professor nessa hora.
Pronto. Mas Eu nunca... logicamente que o discurso é todo muito bonito, nunca esse tipo de coisa é assumida, mas nas entrelinhas se percebe muito isso, como a Gislene falou ali. O cliente precisa estar satisfeito, porque ele está pagando. Triste e dura essa realidade. Então, até por isso também, agora é lei. Então, não é mais a escola que está proibindo, não é mais o professor que está proibindo, é lei. E acabou-se o papo. E é lei para a escola particular, para a escola pública. Até para os pais facilitou a vida. Às vezes o pai e a mãe podem estar em casa dizendo assim, mas eu não consigo fazer com que meu filho evite o celular. Pronto, agora é lei. Então, põe nas costas da lei. Menos. Na escola, pelo menos, é obrigatório e acabou. E não tem como dizer, olha, a tua prima está dizendo maravilha. Então, eu acho que ela está concordando com essa nossa ideia de que realmente é uma boa. Querida, estamos a 51 minutos aqui. A gente sempre se assusta quando olha para o relógio. É verdade, passa muito rápido. Eu acho que é um tema que nós poderíamos falar aqui muito mais, até porque experiências pessoais, experiência de outros, a participação do Alisson achei super legal, a tua prima mesma coisa, com poucas palavras, mas assertivamente nos falando, lembrou de Bauman, que é fantástico, esse polaco, né, o polonês, que falou uma grande verdade, e você sabe que ele iniciou esse papo, e foi em Varsóvia, quando um aluno disse a ele num bate-papo na sala de aula, depois que ele apresentou o seu livro, um dos seus livros, de que, professor, eu hoje de manhã, em menos de 2 horas, consegui mais de 500 novos amigos. E o professor simplesmente respondeu, ou pensou naquele momento, eu estou com 70 anos de idade, em 60 anos ou em 70 anos de vida, eu só consegui 4 ou 5 amigos. Como é que o cara em 2 horas consegue 500? Foi onde surgiu essa confirmação da história das amizades líquidas. Ou seja, você é como ter água nas mãos, né? Ela vaza, ela desaparece, ela não confirma. E eu acho que a rede social tem feito isso. Em alguns casos, eu tenho amigos que estão em Portugal e na Alemanha, tenho a família, parte da minha família ainda em São Paulo, e é como eu disse, é muito legal você se comunicar no cotidiano, no dia a dia, através do celular, com essas pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância. Mas temos que entender que deveríamos, como você disse, havia um acordo um dos teus cursos, que o celular fica do lado, e as pessoas só vão lá mexer no celular quando a pausa, café, etc. Aliás, um detalhe que eu quero lhe contar agora, antes da gente terminar. O ano passado, eu discutia sobre a questão do uso do celular nas nossas reuniões filosóficas. E a instituição criou, ou solicitou que fosse criado, um aplicativo que você vai deixar de usar livros físicos na leitura da filosofia e vai ter que usar o celular para ler nesse aplicativo. Agora vem, é que você abre o aplicativo e automaticamente ele desliga-se das redes sociais. Você não tem mais internet. Você só tem aberto o aplicativo. Acabou. Você só tem um aplicativo. Você só pode ler o que está lá escrito no aplicativo. Então, WhatsApp, Instagram e outras plataformas, mas durante o tempo que você tiver com aquilo aberto, acabou a conversa. E eu espero que realmente funcione dessa maneira, porque aí acaba o constrangimento de você estar ali e observando que tem alguém o tempo todo no celular e depois diz, eu estava pesquisando sobre o tema, né? Não sei se é verdade. Mas, querida, o pessoal mandou maravilha, beleza, tem um bocado de gente pedindo para entrar aí, infelizmente o nosso bate-papo não permite que outras pessoas adentrem, a não ser que a gente conheça essas pessoas, não é? Por experiência própria, eu só deixo entrar quem eu conheço e sei o que vai falar. Você já sabe. Então, vamos fazer o coraçãozinho, querida. Ei. Não sei se a gente consegue fazer legal, porque eu não estou lhe vendo aqui no meu celular, eu lhe vejo ali no computador. Mas está bem certinho. Então, vamos lá. Se alguém puder fazer aí... Os amigos fazerem o nosso print. Faça o print, nos mande aí de boa. Vai. Que maravilha. Vou fazer do outro lado aqui também, ó, para ficar. Pronto, acho que vai ser legal. Aê! Viu? Querido, um ótimo ano para você, para a Aruze, manda meu beijo para ela. Ela está Estamos nos assistindo. Nosso próximo tema são as fake news. Próximo tema será as fake news. Desejo a você também tudo de bom nesse ano. Lembrando que amanhã nós temos aqui em Salvador, você deve saber disso, a festa
do Senhor do Maravilhosa. Bonfim, a lavagem do Bonfim. As pessoas saem de várias partes da cidade, mas concentram-se mais aqui no centro, onde nós saímos e Sincretismo andamos. religioso lindo de se ver. É, Juntam nós Umbanda, andamos até Candomblé, 8 quilômetros. catolicismo. Andamos até 8 quilômetros para chegar lá, e o ano passado eu fui com um amigo meu que se diz ateu. E a esposa dele, ao contrário dele, é religiosa. Gente boa demais, é meu compadre. E ele diz assim, que aqui a gente diz assim, quem tem fé vai a pé. E ele diz assim, eu vou a pé mesmo sem fé, e vou até lá. E a gente foi, levamos muito tempo para chegar, porque você imagina, 8 quilômetros você não faz em uma horinha, né? E depois Ainda mais no gente... ritmo de procissão. Não, a gente deixa a coisa andar, porque vem grupos que fazem músicas diferentes, tem de todo jeito que você imaginar música, e é legal você ver as baianas, todas elas vestidas como baianas típicas, com os seus vasos de flores, com água perfumada, elas levam aquilo até o Bonfim para fazer a lavagem das escadas do Bonfim. É muito legal e eu acho que a televisão toda vai mostrar isso aí. Tá bom, querida? Muitíssimo obrigado. Muito bom. Desejo então logo tudo estaremos de bom, muita juntos saúde. aqui de novo. Vamos combinar no máximo em 4 semanas. Aliás, lembrando que tem um carnaval no meio da confusão, mas antes disso a gente faz uma live. Depois do carnaval, outra. Maravilha. Tá, combinadíssimo. Valeu. Beijão no teu coração. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchauzão.